Eu ainda me lembro da primeira vez que segurei minha filha nos braços. O choro dela ecoou pela sala de parto como música, e naquele instante eu tive certeza de que minha vida havia mudado para sempre. O mundo parecia mais colorido, mais leve, mais cheio de promessas. Meu marido estava ao meu lado, com os olhos marejados e um sorriso que nunca vou esquecer. Ele segurou minha mão e disse: "Você foi incrível. Nossa família está completa agora." Naqueles 5 dias, vivemos como se estivéssemos dentro de um sonho. As noites eram difíceis, é verdade, minha filha chorava, eu ainda me recuperava fisicamente, e o cansaço me dominava. Mas quando eu via o olhar orgulhoso do meu marido embalando a bebê nos braços, tudo fazia sentido. Ele falava com ela como se ela pudesse entender cada palavra, contava histórias, prometia viagens, falava sobre como iria ensinar a menina a andar de bicicleta. Eu me sentia protegida, amada e confiante de que, juntos, nada poderia nos derrubar. Mas a vida tem um jeito cruel de virar tudo de cabeça para baixo em um piscar de olhos. Na madrugada do 5º dia, acordei com um som estranho. Achei que fosse minha filha, mas, ao virar para o lado, percebi que era meu marido. Ele estava respirando de forma irregular, como se lutasse por ar. Toquei no braço dele e percebi que seu corpo tremia. O desespero tomou conta de mim. Gritei seu nome, tentei acordá-lo, balancei seu corpo, mas ele não respondia. Corri até o telefone, disquei para emergência, minha voz embargada pedindo ajuda. O tempo parecia arrastar-se como em câmera lenta. Enquanto eu esperava, cada segundo era uma tortura. Voltei para o quarto e vi meu marido ficando pálido, os lábios roxos. Eu não sabia o que fazer além de implorar: "Por favor, fica comigo, não me deixe agora. Nossa filha precisa de você." A ambulância chegou, mas já era tarde demais. No caminho até o hospital, eles fizeram de tudo para reanimá-lo, mas quando o médico se aproximou de mim e balançou a cabeça em silêncio, eu senti como se o chão tivesse desaparecido sob meus pés. Um ataque cardíaco fulminante. Foi o que disseram. Uma morte rápida, inesperada, impossível de prever. Eu não conseguia acreditar. Ele tinha apenas 30 e poucos anos, cheio de planos, cheio de vida. Como era possível que tudo tivesse acabado assim? Voltei para casa sozinha naquela noite, com minha filha dormindo no berço, sem entender a extensão do que havia acontecido. O silêncio da casa era insuportável. A cada canto, eu via lembranças. A manta que ele tinha colocado sobre o sofá para eu me aquecer durante a amamentação, a xícara de café pela metade que ele havia deixado na cozinha, o cheiro dele ainda impregnado no travesseiro. Tudo gritava a ausência dele. Passei horas em choque, andando de um lado para o outro, como se esperasse que ele fosse entrar pela porta a qualquer momento. Mas, no fundo, eu já sabia. Minha vida tinha acabado de despencar em um abismo. Eu agora era mãe solo. E, naquele momento, senti um medo tão profundo que parecia me sufocar. Como eu iria criar minha filha sozinha? Como eu iria enfrentar o luto e, ao mesmo tempo, cuidar de um recém-nascido que dependia inteiramente de mim? As lágrimas não paravam de cair, e cada vez que olhava para minha filha, sentia uma mistura devastadora de amor e pânico. Ela era a única razão para eu continuar de pé, mas também era o lembrete cruel de que meu marido não estava mais ali para compartilhar essa jornada. Eu não sabia, naquela noite, que o pior ainda estava por vir. O funeral parecia um borrão diante dos meus olhos. Eu me lembro de estar sentada, com minha filha recém-nascida dormindo no carrinho ao meu lado, enquanto o caixão do meu marido descia à terra. Eu esperava, no fundo do coração, ver meus pais ou meu irmão se aproximarem. Talvez uma palavra de consolo, um abraço, qualquer coisa que aliviasse a dor insuportável que me esmagava. Mas ninguém apareceu. Nem minha mãe, nem meu pai, nem meu irmão. Ninguém da minha própria família julgou importante estar presente no momento mais devastador da minha vida. Eu olhava para os lados, tentando encontrar um rosto conhecido entre os poucos amigos que conseguiram vir, mas o vazio gritava mais alto. Era como se eles tivessem apagado a existência do meu marido, e por tabela, a minha também. Naquela noite, ao voltar para casa, a dor se transformou em algo ainda maior. A sensação de estar completamente só. Sentei-me no sofá com minha filha no colo, e chorei até não ter mais lágrimas. O silêncio da casa era quebrado apenas pelo choro dela, frágil, inocente, sem entender que seu pai já não voltaria. As madrugadas tornaram-se intermináveis. Eu embalava minha filha por horas, tentando acalmá-la, tentando acalmar a mim mesma. Repetia em pensamento: ninguém apareceu, ninguém segurou minha mão, ninguém me ajudou a atravessar esse luto.
Essas palavras se repetiam como um eco cruel, me lembrando que eu não podia contar nem com aqueles que deveriam ser meu porto seguro. As lembranças dos últimos dias ao lado do meu marido me vinham à mente o tempo todo, o sorriso dele ao ver a filha nascer, a forma como me ajudava a ajeitar o travesseiro enquanto eu amamentava, o olhar cheio de futuro que trocávamos. E agora, só restava o vazio. Eu me agarrava ao cheiro das roupas dele, ainda espalhadas pela casa, como se aquilo fosse me dar forças. Mas bastava olhar para o berço, ouvir o choro da minha filha, para sentir o peso esmagador da responsabilidade. Eu precisava ser mãe, mesmo quando a viúva dentro de mim queria apenas desabar. Cada noite solitária era uma batalha. Eu pedia forças a Deus, implorava um sinal, por um pouco de alívio. Mas a resposta era sempre a mesma: o silêncio, a ausência, o abandono. No fundo, uma raiva começava a crescer. Não só pela perda, mas pela crueldade daqueles que escolheram virar as costas para mim quando eu mais precisava. Meus pais, meu próprio irmão. Como podiam dormir tranquilos sabendo que eu estava sozinha, de luto, cuidando de um bebê recém-nascido sem nenhum apoio? Era como se o luto tivesse duas camadas. A primeira, pela morte repentina do homem que eu amava. A segunda, pela morte simbólica da minha família, que me abandonou sem olhar para trás. E ali, naquela solidão profunda, eu fiz uma promessa silenciosa a mim mesma. Eu não deixaria que o abandono me destruísse. De algum jeito, eu iria sobreviver. Por mim. E, principalmente, por minha filha. Eu ainda estava em choque. O funeral tinha terminado no dia anterior, e a dor da perda parecia ter arrancado minhas forças do corpo. Passei a noite em claro, embalando minha filha nos braços, tentando acalmá-la e, ao mesmo tempo, segurar minhas próprias lágrimas. A casa parecia vazia, silenciosa demais, como se tivesse perdido a alma junto com meu marido. Na manhã seguinte, quando ainda tentava me recompor, ouvi batidas fortes na porta. No começo pensei que fosse algum vizinho trazendo comida ou oferecendo ajuda. Mas não. Quando abri a porta, minha mãe entrou sem pedir permissão, seguida pelo meu irmão. Eles não me olharam com compaixão, nem sequer mencionaram meu luto. Entraram como se fossem donos do lugar. Onde estão os documentos da empresa? Meu irmão disparou, sem nem sequer me cumprimentar. O quê? Perguntei, confusa, ainda com minha filha no colo. Não se faça de desentendida. Ele gritou. A empresa era do papai antes do seu marido roubar. Agora que ele morreu, tudo volta a ser nosso por direito. Eu congelei. Meu coração disparou. Senti o sangue ferver, mas ao mesmo tempo minhas pernas tremiam. Como alguém podia pensar em negócios em meio a tanto sofrimento? A empresa era do meu marido, respondi, com firmeza, mesmo com a voz embargada. Ele construiu cada parte dela com o trabalho dele. Não vou entregar nada. Minha mãe, que até então observava em silêncio, se aproximou de mim e falou com um tom gelado. Você nunca foi capaz de nada. Acha mesmo que vai criar uma filha e ainda cuidar de uma empresa sozinha? Seja razoável. Passe logo os papéis. Não. Gritei, apertando minha filha contra o peito. Vocês não têm esse direito. A discussão cresceu. Os gritos ecoavam pelas paredes da sala. Eu tentava me manter firme, mas o bebê começou a chorar alto, assustado com o barulho. Em vez de se calarem, eles aumentaram ainda mais o tom, pressionando-me, cercando-me. Você não tem escolha, disse meu irmão, com os olhos cheios de raiva. Ou entrega tudo agora, ou vai se arrepender. Senti a garganta secar. Estava sozinha, fragilizada, e eles eram dois contra mim. Ainda assim, não me rendi. Balancei a cabeça, lágrimas escorrendo pelo rosto, mas com a voz firme. Eu não vou entregar nada. Foi então que tudo aconteceu rápido demais. Meu irmão se aproximou, empurrou-me com brutalidade. Eu quase tropecei, segurando minha filha com todas as forças para que ela não caísse. O choque me fez perder o equilíbrio, e em segundos estávamos na porta de casa, sendo literalmente arrastadas para fora. Fora daqui! Ele gritou, trancando a porta atrás de mim. Fiquei parada na calçada, com a filha chorando desesperadamente nos meus braços, sentindo o vento frio bater no rosto molhado de lágrimas. Meu peito queimava de indignação, de medo, de raiva. Eu tinha acabado de ser expulsa da minha própria casa, como se não fosse nada. Minha mãe abriu a janela e lançou a última punhalada. É melhor você sumir. Aqui não tem lugar para você. Fechei os olhos, respirei fundo e, entre soluços, falei baixinho, mas com uma força que vinha de dentro da alma. Eu vou voltar. Vocês ainda vão se arrepender.
Eles riam. Riram da minha dor, da minha fraqueza. Mas eles não faziam ideia de que aquele era o momento em que eu renascia. Eu não tinha mais nada a perder, apenas minha filha a proteger. E por ela, eu faria qualquer coisa. Naquele instante, sozinha na rua, senti algo dentro de mim mudar. Não seria fácil, eu sabia. Mas uma chama se acendeu. A chama da luta. Eu me vi na rua, com minha filha nos braços, enquanto a porta da casa em que eu construí minha vida era fechada na minha cara. O frio da madrugada parecia atravessar minha pele, mas nada doía mais do que a sensação de ser arrancada de tudo. Eu não tinha marido, não tinha lar, não tinha ninguém. Só aquele pequeno ser, chorando no meu colo, que dependia inteiramente de mim. Nos dias que se seguiram à expulsão, o desespero ainda se misturava ao cansaço físico, mas algo dentro de mim havia mudado. Entre as noites mal dormidas e os choros da minha filha, comecei a lembrar do meu marido de uma forma que não fosse apenas saudade. Lembrei-me de sua prudência, de como ele mantinha tudo documentado, de cada contrato, cada testamento e cada prova legal guardada em segredo no escritório. Ele havia previsto mais do que eu imaginava. Foi nesse momento que o plano começou a se formar na minha mente. Se eles pensavam que me quebrariam com violência e intimidação, mal sabiam que eu tinha ferramentas que eles nunca suspeitariam existir. Papéis e assinaturas poderiam se tornar minhas armas silenciosas. Minha filha, ainda tão pequena, me deu um motivo extra para lutar. Ela merecia crescer sabendo que a justiça e a coragem valem mais do que gritos e empurrões. Comecei a organizar tudo cuidadosamente. Liguei para advogados especializados, expliquei cada detalhe, cada ameaça, cada violação que sofremos. Entre uma mamada e outra, lia contratos, conferia números, assinava procurações e orientava profissionais sobre os passos que deveriam seguir. A casa alugada se transformou em meu quartel-general. A rotina de maternidade e a batalha legal se entrelaçavam em cenas paralelas que exigiam cada fibra de minha atenção. Enquanto embalava minha filha até que ela dormisse, verificava e-mails, fotocopiava documentos e planejava cada movimento. A sensação de poder começou a surgir de maneira lenta, quase imperceptível, mas firme. Cada página assinada, cada advogado a caminho do meu lado, era uma vitória silenciosa. Eu não precisava gritar nem bater. A estratégia era minha arma mais poderosa. A determinação queimava no peito, alimentada pelo contraste entre minha situação anterior, sem teto, sem apoio, vulnerável, e a clareza agora de que ninguém poderia me deter. Ao mesmo tempo, minha filha começou a se acostumar com a presença constante dos papéis e do laptop. Eu a olhava nos olhos, apertava suas pequenas mãos e falava baixinho: "Mãe está cuidando de você e também do que é nosso. Logo, nada disso será capaz de nos atingir." Cada gesto reforçava não só minha força, mas também a ideia de que a maternidade e a luta não eram opostos, mas complementos que me davam propósito. Os dias passaram e minha confiança cresceu. As peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar, documentos que provavam a propriedade legítima da empresa, registros financeiros que anulavam qualquer argumento de meu irmão, e uma estratégia jurídica que colocaria a família inteira diante da própria injustiça. O plano não era apenas recuperar o que era nosso. Era mostrar a eles que não poderiam me subjugar nunca mais. Havia momentos de exaustão, claro. O bebê chorava, eu chorava também, mas sempre me lembrava da promessa que fiz na noite em que me expulsaram de casa. Eles ainda não tinham visto o que eu seria capaz de fazer. E agora, com cada assinatura, cada telefonema, cada reunião, sentia que a promessa se tornava realidade. Não se tratava apenas de vingança, era inteligência, estratégia e determinação. Era a construção de um novo capítulo em que minha filha e eu seríamos donas do nosso destino. Enquanto a noite caía, eu fechava o laptop, embalava minha filha e a colocava para dormir. A sensação de poder se misturava à ternura. Éramos pequenas, mas invencíveis. O plano estava em movimento, e eu sabia que o próximo amanhecer não seria apenas mais um dia de sofrimento. Seria o começo da nossa revanche silenciosa, calculada e inevitável. Eu passei semanas em silêncio, costurando minha dor com cada documento assinado, cada prova reunida, cada noite em claro embalando minha filha com uma mão e folheando papéis com a outra. Não dei pistas, não chorei em público, não pedi ajuda a ninguém da minha família. Eles achavam que eu tinha sumido, que eu estava derrotada. Mas o que eles não sabiam era que eu estava preparando o meu retorno. Naquela manhã, quando olhei para minha filha dormindo, tão serena em meio ao caos que tinham colocado em nossas vidas, percebi. A hora tinha chegado. Coloquei meu vestido mais sóbrio, prendi o cabelo com firmeza e em meus braços não apenas a minha menina, mas também toda a coragem que me restava. Ao lado de mim, os advogados e um oficial de justiça,
silenciosos, porém firmes, seguiam como uma tropa de verdade. A cada passo que eu dava, meu coração batia como um tambor de guerra. Eu não ia implorar. Eu não ia pedir nada. Eu vinha buscar o que era meu, o que era da minha filha. Quando chegamos diante da casa, o portão estava entreaberto, como se nunca tivesse pertencido a mim. Respirei fundo e atravessei. O som dos meus saltos no piso ecoava como um anúncio da tempestade que eles não esperavam. Minha mãe foi a primeira a aparecer, com aquela expressão de superioridade gélida que tantas vezes me fez sentir pequena. Mas, desta vez, foi ela quem recuou um passo. "O que você está fazendo aqui?" perguntou, a voz trêmula apesar da tentativa de firmeza. Eu não respondi de imediato. Apenas entreguei o envelope grosso ao oficial de justiça, que começou a ler em voz alta os documentos: o testamento do meu marido, o contrato da sociedade, o registro da propriedade. Cada palavra caía como um martelo de ferro no silêncio da sala. Foi então que meu irmão surgiu, olhos injetados de raiva. "Isso é um absurdo!" gritou, tentando arrancar os papéis das mãos do oficial. Mas já era tarde. A verdade estava escrita em cada linha. Tudo pertencia a mim e à minha filha. Não havia brechas, não havia espaço para contestação. Eu me mantive calma. Não gritei. Apenas olhei nos olhos dele e disse, em voz baixa, mas cortante: "Vocês me tiraram de casa com meu bebê nos braços. Me empurraram para a rua no dia seguinte ao enterro do meu marido. Mas hoje quem sai daqui não sou eu." As palavras pairaram no ar como uma sentença. Minha mãe ficou pálida. Meu irmão esmurrava a mesa, gritando insultos que já não tinham força. Porque, naquele momento, a força estava toda comigo. Atrás de mim, meus advogados apenas confirmavam, um a um, os documentos, com a frieza de quem sabe que venceu. E eu, com minha filha agora acordada no colo, deixei que a cena se desenrolasse sem pressa. Era a catarse que eu tinha esperado, a justiça poética pela qual eu lutei em silêncio. Eles gritavam, mas seus gritos ecoavam em vão. Nenhuma palavra podia mudar o que estava diante deles. A prova irrefutável de que a empresa, a casa, tudo o que tentaram roubar, era meu. Dei alguns passos pela sala, olhando cada detalhe, como quem retoma território conquistado. O sofá onde me sentei tantas vezes para conversar com meu marido, a escada onde segurei minha barriga durante a gravidez, o quarto que antes era nosso. Tudo voltava a ter o mesmo peso, mas agora com uma nova história, a da minha vitória. Minha mãe, derrotada, sentou-se sem forças na poltrona. Meu irmão continuava a gritar, mas ninguém mais o ouvia. Eu, ao contrário, não precisei levantar a voz. Apenas disse: "Aprendam uma coisa, quando tentam destruir uma mãe, não estão lutando contra uma mulher sozinha. Estão lutando contra a força que a dor desperta dentro dela. E essa força é invencível." Saí daquela sala sem olhar para trás. Porque eu sabia, aquele momento não era apenas uma vitória legal, era o renascimento da minha dignidade. O fim da humilhação. O início de uma nova vida, construída sobre os escombros da injustiça que eles próprios criaram. Naquele instante, eu não era mais a viúva expulsa. Eu era a mulher que voltou triunfante. Depois da minha volta triunfal, eu sabia que a batalha ainda não tinha acabado. Não se tratava apenas de recuperar o que era meu, mas de mostrar, de forma firme, que a justiça e a verdade não podiam ser ignoradas. Minha mãe e meu irmão tentaram resistir, acreditando que gritos, lágrimas falsas e acusações poderiam inverter a situação. Mas agora, o equilíbrio de poder tinha mudado completamente. Enquanto os oficiais de justiça apresentavam cada documento, minha mãe se encolhia, os olhos arregalados, tentando encontrar uma saída que não existia. Meu irmão, com o rosto vermelho de raiva e frustração, batia as mãos na mesa, mas ninguém se importava com sua fúria. A lei estava do meu lado, e minha presença calma e decidida contrastava com o desespero deles. Em um momento que parecia tirado de um filme, a vizinhança começou a observar a movimentação. Alguns olhares curiosos espiavam pelas janelas, outros se aproximavam cautelosos, sem saber o que esperar. Era como se o mundo tivesse finalmente testemunhado a inversão de papéis. Eu, a jovem viúva expulsa de casa com um bebê nos braços, agora de pé, forte e invencível. Eles, os opressores, diminuídos diante da realidade legal que não podia ser negada. Os oficiais começaram a instruir minha mãe e meu irmão a saírem da propriedade, citando os direitos legais que eu possuía. Eles tentaram argumentar, implorar, gritar, mas cada palavra caía em vão. A tensão no ar era palpável, cada segundo um lembrete do poder que eles haviam subestimado por tanto tempo.
Eu apenas os observava, mantendo a postura firme, a respiração controlada e o olhar fixo. Não havia ódio em mim. Apenas a força de quem sabe que cada passo dado até ali tinha sido conquistado com coragem e inteligência. Ao saírem, humilhados e derrotados, o silêncio da vizinhança se transformou em murmúrios de aprovação. Alguns apertaram minha mão, outros apenas me olharam com respeito, e naquele momento eu compreendi algo essencial. A verdadeira vitória não precisa de gritos, não precisa de violência. A vitória se manifesta na firmeza, na verdade e na certeza de que se fez justiça. Minha mãe tentava recolher suas palavras, meu irmão tentava manter algum vestígio de dignidade, mas era inútil. Cada gesto, cada expressão, mostrava que o mundo agora via o que eles eram. Pessoas que tentaram destruir a vida de uma mulher e de sua filha e fracassaram completamente. Enquanto eles desapareciam pelo portão da casa, senti algo inesperado: paz. Não havia vingança física, não havia gritos ou empurrões. Apenas a constatação silenciosa de que a força estava do meu lado, e que a minha filha, ela, cresceria em um lar seguro, cercada por amor e justiça, e não pelo medo que eles queriam impor. E naquele momento, percebi que a verdadeira transformação não era apenas minha. Era também deles. A lição dura de que injustiça tem um preço, e que tentar usurpar a vida de alguém nunca termina bem. Eu respirei fundo, senti o ar entrar em meus pulmões com a leveza que há muito não sentia, e disse baixinho, apenas para mim e para ela: nunca mais alguém poderá nos ameaçar. Nunca mais. Com a serenidade no olhar e a certeza no coração, segurei minha filha mais próxima, pronta para reconstruir nossa vida, sem medo, sem rancor, mas com toda a determinação que eu havia aprendido a carregar como um escudo. A queda deles, silenciosa e definitiva, era o símbolo de tudo que havíamos conquistado: liberdade, segurança e respeito hoje. Cada manhã começa com a luz entrando pelas janelas do nosso novo lar. O cheiro de café fresco mistura-se com risos suaves, pequenos sons que agora preenchem cada canto da casa, lembrando-me do que realmente importa: ela e a vida que estamos reconstruindo juntas. A empresa, antes motivo de disputa e dor, agora floresce sob minhas mãos. Cada decisão tomada, cada contrato assinado, cada pequeno progresso é um lembrete de que não fui derrotada. Pelo contrário, cresci mais forte do que jamais imaginei ser. Olhar para minha filha é ver a promessa de um futuro seguro. Seus olhos curiosos, suas risadas inesperadas, o jeito como aperta meus dedos com as mãos minúsculas, tudo isso me dá forças. É como se cada gesto dela dissesse: você conseguiu, mamãe. E naquele instante, recordo o amor do meu marido, sua calma, seu apoio incondicional nos dias em que tudo parecia desmoronar. Esse amor verdadeiro, embora interrompido de forma abrupta, foi a âncora que me impediu de desistir, que me lembrou de que a coragem não é ausência de medo, mas agir apesar dele. Às vezes, me pego refletindo sobre o que passamos. Sobre a traição de quem deveria apoiar, sobre a dor de perder alguém tão cedo, sobre o peso de ter de lutar sozinha. E ainda assim, aqui estamos. Cada dificuldade enfrentada tornou-se uma lição de resiliência. Aprendi que não se deve aceitar abusos, que ninguém tem o direito de apagar sua vida ou a de seus filhos. Aprendi que a força não está apenas nos braços ou nas ações, mas na determinação silenciosa que nos faz levantar todos os dias, mesmo quando o mundo parece conspirar contra nós. Enquanto escrevo essas linhas no meu caderno azul, ela brinca no tapete, segura seu ursinho e sorri. Sinto uma gratidão profunda, não apenas por termos sobrevivido, mas por termos vencido juntas. E é essa mensagem que quero compartilhar. Não importa quão difícil seja, não importa quantos obstáculos apareçam, você pode lutar. Você pode proteger seu espaço, sua família e seu futuro. E, acima de tudo, você não está sozinha. Quero que todas as mulheres que assistem a este vídeo saibam: a vida pode derrubar, mas também nos dá a oportunidade de nos levantar mais fortes. Que cada lágrima derramada, cada noite em claro, cada momento de medo, possa se transformar em combustível para sua própria vitória. Que cada mulher que passou por traição, abuso ou abandono sinta que há esperança, e que é possível criar algo novo, seguro e cheio de amor. Enquanto observo ela dormir, sinto que um novo capítulo começou. Um capítulo em que o medo não dita nossas ações, em que a justiça pode existir e em que o amor, mesmo perdido, ainda nos dá forças para lutar. E, olhando para ela, prometo a mim mesma e a ela que nosso lar será sempre um lugar de segurança, carinho e liberdade. Que nunca mais precisaremos temer, porque cada passo que demos nos trouxe exatamente para este momento: liberdade e paz conquistadas com coragem. E agora, eu quero ouvir de você: já viveu uma traição assim? Já precisou lutar sozinha para proteger o que é seu?
Conte sua história nos comentários. Não esqueça de curtir e compartilhar este vídeo, para que mais mulheres saibam que não estão sozinhas e que a força que existe dentro delas pode transformar qualquer situação. A vida continua, e com cada respiração, cada sorriso de ela, cada conquista na empresa, sei que estamos exatamente onde deveríamos estar. Seguras, fortes e prontas para escrever nosso próprio destino.